A gente vai falar hoje sobre Esther. Você sabe o que significa Esther? Esther significa estrela. Amém? Esther significa estrela. Quantas aqui conhecem a história de Esther? Amém. Na verdade, a história de Esther mostra, sabe o quê? Um concurso de beleza. Você sabia que existia isso na Bíblia? Esther passou por um concurso de beleza, tipo assim, o Miss. O Miss lá foi Miss Persa. E ela ganhou esse concurso. E a gente vai ver um pouquinho a história dessa mulher. O que é que Esther pode nos ensinar nessa noite. Você está com o seu coração aberto para receber? Amém? Então não deixe que nada te distraia. Não deixe que nada roube a sua atenção agora, porque eu sei que Deus quer falar com você. Amém, minhas queridas? Então eu quero falar um pouquinho desse contexto. Do que era aquele ambiente ali em que Esther estava inserida. Existia o Império Persa, que era o rei Xerxes que dominava esse império. E o povo de Israel, o povo lá de Judá, as 12 tribos de Judá que estavam lá em Israel, Jerusalém, houve ali uma invasão por causa da desobediência, de tanto o Senhor falar, o Senhor ministrar, o Senhor cheio de amor e de misericórdia, mas o povo com o coração endurecido se afastou do Senhor. E uma forma de correção, de disciplina, foi o Senhor permitir que houvesse uma invasão ali em Israel e levasse muitas daquelas pessoas ali cativas. E muitas dessas pessoas, esses judeus, foram parar nesse Império Persa. E nesse Império Persa tinha esse rei, Xerxes, que ele era muito poderoso. Ele tinha um império imenso. O império dele ia da Índia à Etiópia. Todo o Oriente Médio, o continente africano, tudo era desse rei. E ele tinha uma rainha que se chamava rainha... Quem conhece o nome da rainha? A rainha Vasti. Diz que era uma mulher muito bonita. E ele estava assim naquele momento de auge, naquele momento áureo do império dele. E ele resolveu fazer uma festa. Ele fez um grande banquete. Ele fez uma grande celebração. Sabe quanto tempo durou essa festa? 6 meses. A Bíblia diz que foram 180 dias de festa. Ele chamou todos os nobres, os oficiais, todos os que governavam as províncias do império dele, ele chamou para essa festa. E durante 6 meses, estavam ali vendo aquela glória, aquela majestade, tudo do bom e do melhor, aquela abundância. E a Bíblia fala que depois desses 6 meses, o rei resolveu fazer um banquete para o povo, ricos e pobres que moravam ali naquela fortaleza, que era a cidade onde ele estava instalado, onde estava o reino dele, que foi a fortaleza de Suzã. Então ele fez um banquete ali de 7 dias para aquele povo todo ali, rico e pobre, todo mundo ia lá no palácio comer com o rei. Aí foi só aquela festa, muita bebida, muita comida. E a Bíblia diz que, paralelo a esse banquete, a rainha Vasti também estava fazendo uma festa com as mulheres no palácio do rei. Estava tudo lindo, maravilhoso. Só que aí, quando foi no último dia, no 7º dia, que o rei estava assim muito alegre, né? Muito cheio de bebida, de vinho, ele resolveu ostentar a mulher dele. Aí ele pensou, não, eu vou chamar minha rainha para todo mundo ver como eu sou poderoso, eu tenho tanta riqueza, tanto poder, e ainda tenho uma mulher linda que está comigo. Aí mandou chamar a rainha Vasti, que ela viesse com a coroa real para todo mundo ver. Sabe o que aconteceu? A rainha Vasti disse que não ia, não. Ela disse que não ia, não. Pense aí como o rei ficou. Tão poderoso, tão maravilhoso, e a mulher desobedecendo ele. Aí ele ficou desesperado. E agora? O que é que eu vou fazer com essa mulher? Ela não quer vir. Aí ele procurou conselho com os sábios do império dele, né? Com os conselheiros dele. Aí eles disseram, meu rei, eu acho melhor o senhor dar um jeito nessa mulher. Porque se o senhor não der nenhuma disciplina nela, isso aí vai ser uma brecha para todas as mulheres do teu império se levantarem contra os maridos. Quando os maridos disserem, filha, faça isso, vão dizer, não vou fazer não, a rainha Vasti não fez, o que eu vou fazer? Não ia dar boa coisa. Aí o rei ouviu o conselho deles e o rei mandou banir a rainha Vasti. Mandou expulsar ela do reino. Ela perdeu toda a majestade dela por um ato de insanidade, de desobediência. Ela achou que estava tão segura ali
na posição dela, que nada ia tirar ela daquele reino. E ela acabou sendo banida. Aí o rei começou a ficar triste, passou aquela festa toda, aquele movimento. Aí ele começou a se sentir solitário, porque ele não tinha mais a rainha dele. E aí ele foi buscar conselho de novo. Aí os conselheiros disseram a ele: por que o Senhor não faz um concurso de beleza? Manda chamar todas as mulheres, jovens e virgens do teu reino, para o Senhor conhecer. Aí o Senhor escolhe qual é que o Senhor quer para ser sua rainha. Aí o rei gostou da ideia, né? De ter uma rainha nova, jovem. Ele gostou. Aí teve uma convocação. Foi uma ordem. Todas as mulheres, jovens e virgens do reino, tinham que ir lá se apresentar para o harém do rei, porque ia ter esse concurso de beleza. E no meio dessas mulheres, quem estava? Esté. Esté estava nesse meio aí, que também era chamada de Radassa, né? E Esté estava lá. E aí, o que acontece? A Bíblia diz que esse concurso de beleza era 1 ano de tratamento. Olha que coisa maravilhosa. Quem gostaria de um concurso de beleza desse? Um tratamento, 6 meses, as mulheres deveriam ficar só no óleo de mirra. Só passando óleo na pele, para ficar perfumada, sedosa, macia. 6 meses só no óleo. Mais outros 6 meses com cosméticos e perfumes. Então elas ficaram 1 ano ali se preparando. Você acha que o rei ia querer a mulher lá de qualquer jeito, com o pé rachado, né? Cheirando a tudo que fosse lá, cheirando a alho, a cebola, porque pegou mulher rica e pobre, pegou todo mundo. Aí o jeito foi dar esse tratamento de beleza, ficaram 1 ano, eu acho que aprendendo etiqueta, né? Aprendendo boas maneiras, tudo. Ficaram lá 1 ano no harém do rei, só se preparando para esse grande dia. Imagine a confusão que não era tanta mulher, uma ali se vendo como concorrente da outra, né? Para chegar a ser rainha, mas tudo bem. Quando foi o dia de Esté se apresentar, a Bíblia fala que quando o rei viu Esté, ela caiu tanto na graça dele que ele disse: não quero ver mais ninguém, esta vai ser a minha rainha. E a gente vê algumas características de Esté que nos chamam a atenção. A gente vê que Esté era uma mulher humilde, porque o eunuco, que era responsável em administrar, em cuidar desse harém, ele orientava as mulheres. E a Bíblia diz que tudo que ele falou, Esté obedeceu. Porque assim, no dia de se apresentar ao rei, a mulher tinha liberdade de escolher a joia que queria, a maquiagem, a roupa. Mas ela caiu na graça desse eunuco. E aí ele deu um conselho a ela: bote essa roupa, vá com essa joia, vá desse jeito. E ela, com o coração humilde, não tinha arrogância, nem achar que sabia tudo, ela seguiu a orientação dele. E ela foi... Eu creio que foi assim, muito sóbria, né? Muito chique, né? Sem muito espalhafatosa. Tanto é que ela achou graça aos olhos do rei. Então, a primeira característica que a gente vê de Esté é que ela era uma mulher humilde que aceitava conselho. E uma coisa interessante é que depois que ela passou a ser a rainha, ela honrou o tio dela. Esté era, na verdade, não era nem tio, era prima. Ela era a prima de Mardoqueu. Mardoqueu também era judeu. Foi o que criou Esté, porque os pais de Esté morreram e ela era a prima mais nova. Então Mardoqueu adotou ela como filha. E Mardoqueu sempre foi o tutor dela. E mesmo depois que ela se tornou rainha, que ela estava lá no castelo, no palácio, ela não se esqueceu do tio dela. E a Bíblia diz que depois que ela foi rainha, Mardoqueu passou a ser oficial do rei. Então a gente vê o coração de Esté, que mesmo na abundância, na fartura, ela não se esqueceu das origens dela. E uma outra característica também é que Mardoqueu dizia: não revele a sua identidade, não diga a sua origem, não diga que você é judia. Então, a princípio, Esté poderia achar isso uma besteira, né? Ela não poder dizer que ela era judia, mas ela obedecia às instruções do primo, do pai adotivo, vamos dizer. Ela obedecia às instruções de Mardoqueu, que dizia a ela: não conte nada sobre a sua origem. E assim ela fez. Ela soube manter a sua essência, apesar do poder. Aí uma pergunta eu faço para vocês. Vocês querem conhecer o coração de alguém? Dê poder para essa pessoa. Não é verdade? Dê poder para essa pessoa, para você saber quem é ela de verdade. Se ela vai continuar humilde, se ela vai continuar ouvindo conselho, se ela vai se lembrar
das origens dela, das pessoas, do convívio. É uma coisa importante da gente pensar. Se você quer conhecer alguém, dê poder a ela. Ou então, diga não. Contrarie. De alguma forma, diga não para essa pessoa e você vai conhecer o que realmente está dentro dela. Mas o nosso tema aqui não tem muito a ver com isso, não. Só foi um parêntese. Na verdade, o nosso tema aqui é o quê? Chamadas para brilhar. Não está linda aqui essa decoração? Bem simples, bem tranquila, mas feita com muito amor, muito carinho pelas irmãs aí, Elza, Olga e Amélia, que tomaram a frente, que tem nos abençoado muito. Mas a gente pensou, né? Chamadas para brilhar. E se a gente pensar assim, quantas pessoas brilham, né? Quantas mulheres brilham nessa terra? Tem gente que fala assim, você nasceu para brilhar. Cada mergulho é um flash na sua vida, né? Tem gente que tem um dom assim de natureza, que onde chega ela brilha. Tem gente que até é espalhafatosa, né? Que onde chega, chama atenção, né? Porque é coisa dela, é nato da mulher. Mas assim, tem muitas histórias lindas que a gente vê de pessoas que a gente conhece, até na televisão, pessoas que ficaram famosas, pessoas que brilharam. Concordam comigo? Pessoas que têm uma história de superação linda, que conquistaram muitas coisas, elas venceram na vida. E a gente vê que Esté foi uma dessas pessoas. Ela foi obediente, ela foi humilde, conseguiu, de uma forma simples, como ela era, uma jovem simples, judia, criada pelo primo, porque ela era órfã de pai e mãe, ela conseguiu ser a rainha daquele imenso império. Que coisa, ela realmente brilhou. Vocês concordam comigo? Ela tem uma história linda de superação. Nós reconhecemos que Deus abençoou Esté. Assim como Deus tem abençoado muitas pessoas que a gente conhece. Talvez a sua vida é uma história de superação, né? Talvez você tenha uma história assim de como você era, de onde você veio, quem você é hoje. Com certeza a gente tem muitas histórias lindas, muitos testemunhos de superação que fez realmente a pessoa dizer assim que ela brilha. Mas o que nós queremos falar aqui nessa noite é uma luz diferente, é um brilho diferente. Para brilharmos a luz de Cristo, nós precisamos de algo mais. A gente precisa de garra, de humildade, de uma forma geral. Muitas vezes a gente consegue. Mas para a gente brilhar a luz de Cristo, amadas, a gente precisa de fé e obediência. Diga aí para quem está do seu lado, para você brilhar, você precisa de fé e obediência. E aí a gente vai ver aqui um pouquinho a história de Esté. Onde foi que entrou? Até parece que a história terminou aqui, né? Que ela superou, passou a ser a rainha. Que história linda! Poxa, que coisa linda. Ela saiu daquela situação ali humilde, né? Talvez de pobreza. E agora ela era rainha. Mas tem uma história muito linda aí depois disso tudo. Não terminou aí, não. O que é que acontece? Ramã era um oficial lá do império, era um nobre, que ele tinha muito poder junto ao rei. E onde ele passava, todos os oficiais tinham que se prostrar diante dele, porque ele se achava assim, né? Ele se achava o próprio rei. Então ele obrigava que todo mundo tinha que se prostrar diante dele. Só que Mardoqueu, lembra de Mardoqueu? O pai adotivo de Esté? Ele não se prostrava diante de Ramã. Porque ele tinha as convicções dele diante de Deus, então ele só se prostrava diante de Deus. E isso chegou aos ouvidos de Ramã. Disseram, Senhor, todos se ajoelham diante de ti. Só tem um judeu, o Mardoqueu. Ele não se ajoelha, ele não se prostra. Pense, uma pessoa dessa, orgulhosa, vaidosa, saber de uma coisa dessa? Ele quis exterminar Mardoqueu. Só que ele pensou assim, se eu matar só esse homem, vai ser pouco. Não só ele merece morrer, mas todos esses judeus que estão aqui em nosso meio, eles merecem morrer. Então, Ramã alimentou um ódio, uma ira mortal do povo judeu. E aí, o que foi que Ramã fez? Ele foi sorrateiramente perante o rei Xerxes e disse ao rei que gostaria muito de exterminar aquele povo do reino. E o rei gostou da ideia. Ele disse que, em troca, ele ia dar toneladas de prata, ia fazer um pagamento assim, aos cofres do império. Aí o rei gostou, era dinheiro envolvido, estava tudo bem. Aí o rei fez um decreto, bateu o anel dele, tipo um carimbo,
que com esse carimbo era um decreto que não se podia voltar atrás, não se podia revogar. Então, bateu o carimbo, acabou. Tinha que acontecer. E foi o que aconteceu. Ramã fez esse documento, o rei carimbou, e aí saiu essa lei aí, dizendo que no ano seguinte que estava por vir, que tinha o dia e hora, tinha um dia marcado, que naquele dia todo o povo judeu seria exterminado. Aí pense como ficou o povo judeu. Todo mundo desesperado, em prantos, todo mundo em jejum, em oração, vestindo roupa de saco e cinza, que é a expressão da profunda tristeza do judeu, é quando ele veste roupa de pano de saco e joga cinza na cabeça, quer dizer, uma expressão de profunda amargura. E é assim que o povo judeu estava. Só que Esther não estava sabendo de nada, porque Esther estava lá no palácio. E Esther estava lá desfrutando daquela riqueza, daquela maravilha. Ela estava no mundo de Alice, só desfrutando tanto conforto. E o povo estava sofrendo. E aí Mardoqueu, o pai adotivo dela, também vestiu roupa de saco e cinza, e ali chorando, em amargura de alma, ele ali perante as portas do palácio. Os servos de Esther falaram com ela: Esther, o teu pai adotivo, né, Mardoqueu, ele está ali chorando, ele está em roupa de saco e cinza, ele está em profunda amargura. E a Esther procurou saber, mandou lá procurar o servo dela, saber do tio, do primo, o que é que estava acontecendo, por que ele estava em profunda amargura. Aí você vai abrir aí o livro de Esther, abra aí a palavra do Senhor, que coisa boa é a gente ler a palavra de Deus, amém, amadas? Coisa boa é a gente abrir a palavra e ler. Que essa palavra seja o seu desejo de todos os dias. Livro de Esther, que está antes de Jó e de Salmos. Salmos fica praticamente no meio da Bíblia. A Esther, você volta um pouquinho, aí você vai achar Jó e Esther. Acharam aí, amém? Então, em Esther, no capítulo 4, no versículo 8, diz assim, acharam aí? Esther 4, 8. Aqui fala de Hataque, que era esse eunuco de Esther. Então, Mardoqueu entregou a Hataque uma cópia do decreto publicado em Susã, que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Hataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Hataque que a orientasse a ir falar com o rei, para implorar por misericórdia e interceder em favor do seu povo. Hataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Vocês entenderam aqui o que aconteceu? Hataque foi lá procurar saber de Mardoqueu o que estava acontecendo, e ele mostrou o decreto e disse: diga a Esther que Ramã quer destruir todo o nosso povo. Ramã quer matar o nosso povo. Diga a ela para ela ir ao rei e implorar misericórdia para que a gente não morra, para que a gente não pereça. E aí a gente vai ver nos versículos seguintes a primeira reação de Esther. Veja aí o versículo 10. Você está acompanhando aí? O versículo 10 diz assim: então Esther mandou Hataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Olha a situação. A primeira reação dela foi: meu Deus, como eu vou chegar ao rei? Tem 30 dias que ele não me chama na presença dele. E tem uma ordem lá que a gente só pode ir se ele nos chamar. Se a gente chegar lá e ele não se agradar da nossa presença, ele manda matar na hora. A não ser que ele estenda o cetro dele de ouro. E aí ela teve muito medo. Então, a primeira reação de Esther foi pensar nela. Ela estava numa posição confortável. Ela estava no palácio e agora ela era rainha. Imagine ela pensar assim: meu Deus, e se eu for lá e o rei mandar me matar? Eu não quero isso para mim. Eu quero continuar aqui nesse reino maravilhoso. Eu estou sendo amada, eu tenho muito conforto, tenho muitas coisas maravilhosas. Por que eu vou fazer isso? Eu vou arriscar minha própria vida? Ela pensou isso. Você pensaria isso também? Você teria medo?
Eu creio que sim. Todas nós teríamos medo. Mas aí a gente vê mais adiante, no versículo 13 e 14, a resposta de Mardoqueu. Veja bem o que foi que Mardoqueu mandou dizer a ela. Mardoqueu enviou esta mensagem a Esther. Não pense que por estar no palácio, você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Aqui Mardoqueu confrontou ela. Ela ficou ali titubeando, com medo, disse que não podia porque o rei não tinha chamado ela. Ele confrontou. Ele disse, pense bem. Não pense que o fato de você estar aí no palácio, você está isenta de ser destruída também. Quem sabe você não está aí nesta posição porque foi Deus que te colocou para esse momento oportuno. E aí a gente vê uma coisa muito interessante aqui, um ensinamento de Deus para as nossas vidas. Como é importante a gente ter alguém sobre nós, alguém mais maduro, alguém com esse entendimento para muitas vezes nos confrontar. Muitas vezes, amadas, a gente está em determinada posição, talvez numa posição de conforto, talvez numa posição que a gente acha que não tem muito o que fazer e a gente se acomoda em determinadas situações. E nesse momento é preciso alguém que te ama, alguém maduro, alguém que tem entendimento também na palavra de Deus, que tem um conselho de Deus para te dar e vai confrontar a sua vida. Então, talvez você já foi confrontado alguma vez e talvez não gostou, né? Ficou até com raiva dessa pessoa, não sei. Mas saiba que muitas vezes Deus coloca pessoas em nossa vida para nos confrontar, mas porque o Senhor nos ama. Porque o Senhor quer nos ensinar algo. Amém? Então, como é importante. Se você não tem alguém assim na sua vida, ore a Deus. Peça ao Senhor que coloque alguém na tua vida, que possa ser um instrumento de Deus. Muitas vezes para te confrontar, para trazer uma palavra que talvez você ache que é dura, mas a palavra do Senhor diz lá em Provérbios que leais são as feridas feitas pelo amigo. Muitas vezes a gente precisa ouvir alguma palavra dura, mas que a gente possa cair em si e acertar o caminho. Amém, queridas? Então, orem por isso, peça a Deus. Você precisa de alguém para ser um instrumento de Deus na sua vida. E segundo, a gente vê aqui a soberania de Deus. Deus pode mudar qualquer situação, você concorda? Mardoqueu falou para ela, se você nesse momento se negar a intervir pelo povo, salvação e livramento virá de outra parte, mas você pode perecer, você pode morrer. Então Deus é soberano, Deus está no controle de tudo, mas Ele requer de nós uma decisão. Deus requer de nós uma escolha. A gente precisa se posicionar nas situações. Às vezes são situações tão difíceis, às vezes na família, no trabalho, que a gente fica meio assim, querendo ficar em cima do muro, querendo ficar neutra. Às vezes a gente está vendo o circo pegando fogo e a gente não se posiciona. E o Senhor quer que você se posicione. Amém, queridas? Então nós somos responsáveis por nossos atos. Precisamos escolher o que é certo e o que é errado. Precisamos confiar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É preciso fazer o que é certo. Você concorda comigo? Fale aí para quem está do seu lado, é preciso fazer o que é certo. Ainda que muitas vezes doa. Fale aí, ainda que muitas vezes doa. Doeu para Esther ter que fazer isso? Meu Deus, eu estou a ponto de perder o reino e perder a vida. Doeu para ela esse confronto aí de Mardoqueu. Mas o Senhor nos diz que mesmo que a gente corra riscos, é melhor a gente agradar ao Senhor. É melhor a gente fazer a vontade de Deus. Ouça bem, amada. É melhor você fazer a vontade de Deus sofrendo. Às vezes sofrendo um dano, tendo que pagar um preço, do que permanecer no erro. Porque o Senhor sempre nos honra. E Esther entendeu isso. Vamos ver lá qual foi a resposta de Esther? Versículo 15 e 16. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu. Vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois
irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Ester. Olha aí a coragem dela, a fé e a obediência. Ela disse, eu vou. Se eu tiver que morrer, morrerei. Tem traduções que falam, se eu tiver que perecer, pereci. Mas eu vou. Só que aí ela conhecia as armas espirituais. Ela não ia lá de peito aberto, de qualquer jeito, alvoroçada. Tem muita mulher que é assim, eu vou fazer, vai dar tudo certo. E aí mete os pés pelas mãos, faz o que não deve e depois, como diz o povo, volta com a cara mexendo, né? Se arrepende amargamente. Mas Ester tinha esse conhecimento, ela foi criada na palavra de Deus, nos princípios, e com certeza Mardoqueu ensinou a ela o poder da oração. Então, naquele momento de crise, ela recorreu às armas espirituais. Ela disse, tá bom, eu vou, mas diga a Mardoqueu que reúna todo o povo e jejue 3 dias e 3 noites, que eu também vou jejuar aqui. E depois disso eu vou. Então, Ester se preparou espiritualmente para aquela batalha. Você tem esse costume, amada, de se preparar espiritualmente para a batalha? Quantas batalhas nós travamos? Você está travando alguma batalha na sua vida? Quem está travando aí, levanta a mão. Eu estou. Todos nós estamos. Como você enfrenta as suas batalhas? Nós precisamos orar. Precisamos jejuar. Assim como Ester sabia do poder da oração e o poder da intercessão. O brilho de Ester foi grande, não por ter chegado a ser rainha, mas por ser um instrumento poderoso de Deus na sua geração. Ester impediu a destruição do seu povo naquele império. Ela se posicionou. E Ester não ficou alheia. Ela podia pensar, Mardoqueu está falando isso aí, que eu vou morrer, que eu vou perecer, que nada. O rei me ama, ele me escolheu, eu estou aqui, ninguém sabe que eu sou judia. Então, deixa o povo lá perecer, que eu vou ficar aqui no bem bom com o meu rei. Não. Ela reconheceu que ela precisava se submeter, obedecer. E ainda que ela tivesse que perecer, ela pagaria o preço. Repita aí comigo, obediência e fé. Jejum e oração. É a receita para brilhar nessa geração. Amém? Você quer brilhar? Nós queremos brilhar, mas queremos brilhar à luz de Cristo. Às vezes a mulher, principalmente, quer brilhar, quer se aparecer, talvez por questões na alma, né? Quer ser a mais popular, quer que todo mundo veja, quer ser a mais bonita, quer ser a mais falante. Não. Queira ser a que expressa a luz de Cristo. Queira ser a que serve mais. Queira ser a que ama mais. Queira ser a mais gentil. Queira ser a mais humilde. Amém? Vamos expressar a glória de Cristo nessa terra. Ainda que haja momentos em que parecemos não ter menor controle sobre o que se passa ao redor, podemos, pela fé, fazer o que está ao nosso alcance. Então você pode pensar assim, pastor, eu estou passando por uma batalha tão grande, uma luta, que eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer. Mas você precisa se posicionar pela fé. Vá orar, vá jejuar, busque conselho, busque alguém que ore por você. E o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. Pela fé. Amém? Vamos fazer a nossa parte e deixar o resto com o Senhor. Deus muda corações. Você crê nisso? Que Deus muda corações? Aleluia! Depois de 3 dias, Ester jejuando e orando, ela foi lá. Você já passou por esses momentos? Eu já passei por vários. Assim, você está inventando uma batalha, aí chega o dia de você ter que enfrentar. Ai, meu Deus, é luta, né? Pera que dá dor de barriga, dá insônia, tanta coisa que acontece. Mas a gente vai na força do Senhor. Chegou o dia de Ester. Chegou o dia, depois de jejuar 3 dias, ela teve que ir lá se apresentar diante do rei. Tenho certeza que ela se perfumou toda. Ficou bem linda, né? Para poder, quando ele olhar, ele se agradar. Teve sabedoria. Então, Deus muda corações, Deus cria as circunstâncias. Você crê que Deus cria circunstâncias? Onde não existe, assim, uma solução. Você olha assim, mas eu não sei de onde vai vir esse recurso. Eu não sei como é que Deus vai fazer aqui nessa situação. Mas saiba de uma coisa, Deus é criativo.
E às vezes eu fico pensando isso, quando eu passo por alguma situação assim, que eu preciso ver essa glória de Deus, eu fico assim, eu só vou ver o que é que Deus vai fazer aqui, porque Deus é criativo, Deus vai me surpreender. E realmente Deus sempre nos surpreende. Do nada, assim, uma coisa acontece, né? Parece que é do nada, parece que foi uma coincidência, mas é o Senhor trabalhando. Deus nos dá sabedoria. Você crê que Deus te dá sabedoria? O Espírito Santo nos ensina tudo. O Espírito Santo nos ensina. Se a gente busca, o Senhor nos ensina. Então, sabe qual foi a estratégia de Esther? Ela deu 2 banquetes. Primeiro, quando ela se apresentou diante do rei, que o rei olhou para ela, o rei logo levantou o cetro. Aí ela sabia que ela podia entrar. Aí ela entrou lá na sala do rei, lá na sala do trono. E aí o rei ficou assim, tão encantado com ela. Você acha que só foi porque ela estava cheirosa e bonita? Não, ela estava com a luz de Cristo. Ela estava brilhando ali, resplandecendo a glória. E o rei, quando olhou para ela, viu aquela glória. Aí ele falou, minha rainha, pede-me o que quiseres que eu te darei. Até a metade do meu reino eu te dou. Foi assim que ele falou para ela, coisa linda. E aí, ela, sabiamente, ela disse, rei, eu quero que você venha para um banquete. Eu vou fazer um banquete para você e para Ramã. Lembra de Ramã? O vilão da história que queria destruir o povo? Ela falou, rei, eu vou fazer um banquete. Venha você e Ramã. Aí pronto. Aí o rei mandou chamar Ramã. Ramã todo feliz. Depois você lê assim as entrelinhas, que conta lá que ele ficava lá com a mulher dele e os filhos, né? Todo mundo acumulando lá o mal. Aí a mulher toda feliz. Ai, que bom. Você agora foi convidado pela rainha. E ele todo se gabando, né? Que ele é poderoso, que foi o único oficial que a rainha chamou, foi ele. Aí ele foi. Teve aquele banquete, comeram, beberam. Aí quando o rei já estava bem feliz, aí o rei, minha rainha, o que você quer? Me diga o que você quer. Até metade do meu reino eu te dou. Aí ela, meu rei, amanhã eu vou fazer outro banquete. Vem amanhã de novo com Ramã. Amanhã eu te falo. Aí pronto, aí o rei dormiu todo feliz, tudo maravilhoso. Ramã foi para casa, todo satisfeito. Aí veio para o banquete de novo outro dia. Quando teve lá, na hora do banquete, aí a rainha Esther falou tudo o que estava acontecendo. Que ela era judia e que tinha alguém que queria destruir o povo dela. Quando ela falou isso, o rei, o quê? Quem é este homem? Quem é esse que quer destruir o teu povo? Aí ela disse, Ramã, dá até para ser uma novela, né? Um drama. Pense no desespero de Ramã. Aí o rei ficou tão atordoado que saiu assim, se afastou, atordoado, preocupado. Aí Ramã começou a se jogar nas pernas da rainha, desesperado, puxando a roupa da rainha, pedindo clemência. Aí a Bíblia conta isso, que quando o rei volta, tá lá Ramã se jogando lá nas pernas da rainha. Aí o rei disse, o quê? Além de você querer destruir a minha rainha e o povo dela, você ainda está se insinuando contra ela, assediando. Tem as palavras aqui na Bíblia que eu estou mudando um pouquinho. Mas foi basicamente isso. Então o rei ficou muito irado, muito irado. E sabe o que acontece também? Nesse meio tempo, nessa noite aí anterior a esse banquete, depois do primeiro banquete, o rei teve uma insônia. A Bíblia diz que ele teve uma insônia. E nessa insônia ele teve vontade de pegar as histórias do reino, tudo o que aconteceu, os acontecimentos, né, os registros. E ele viu que teve ali uma situação de traição. E foi Mardoqueu, o pai adotivo de Esther, foi que denunciou essa traição, porque tinham 2 funcionários do rei que queriam matá-lo. Era uma conspiração para matar o rei. E Mardoqueu foi que trouxe, delatou esse caso. E o rei foi salvo por isso. Só que aí, nessa noite, o rei, quando leu isso, ele perguntou aos servos dele, e fizeram o quê com Mardoqueu? Qual foi? O que foi que eu fiz para ele de bom? Qual foi a recompensa que eu dei a ele? Aí o eunuco disse, não, o senhor não fez nada. Aí pronto, aí quando foi de manhã, isso antes do banquete, do segundo banquete, quando foi de manhã, o rei mandou, Ramã estava chegando na hora, aí o rei perguntou a Ramã, o que a gente deve fazer com alguém que honra o rei? O que a gente deve fazer com alguém que fez um grande feito para o rei? Aí Ramã todo, né,
todo vaidoso, achou que o rei estava falando dele. Aí ele disse, deve botar no melhor cavalo do rei, pegar a coroa do rei, a capa, e sair passeando o nobre, puxando essa pessoa no cavalo do rei. Aí o rei disse, então você vai puxar o cavalo que vai levar Mardoqueu. Pense aí. Ramã literalmente caiu do cavalo. Ramã teve que fazer isso. Foi puxando Mardoqueu antes do banquete. Foi puxando Mardoqueu no reino todo, no cavalo do rei, com a coroa, com a capa. Então, Deus já começou a trabalhar aí, já começou a criar situação para envergonhar Ramã. Pronto. Aí, quando chegou no banquete, que o rei descobriu tudo, aí disseram para o rei, Ramã mandou construir uma forca imensa para matar Mardoqueu. Aí o rei disse, pois é, agora quem vai morrer na forca é ele. E aí, a Bíblia diz que Ramã morreu enforcado. Você já passou por situações assim, que às vezes você está passando por não vou dizer nenhuma conspiração, mas às vezes um complô, uma situação assim de pessoas se levantando contra você, e você ali na oração, buscando ao Senhor, de repente Deus dá uma reviravolta, e a pessoa que queria o seu mal foi ela que se prejudicou. Aconteceu isso comigo literalmente, eu trabalhando no posto de saúde em Simões Filho, porque eu sou dentista, e eu só tinha aquele trabalho. É igual aquela história do fazendeiro que só tinha aquela vaquinha. Só tinha aquela vaquinha leiteira, era meu único sustento. E tinha outra colega que também era dentista, que trabalhava, tinha consultório, trabalhava em outro município e trabalhava em Simões Filho. E ela estava fazendo um complôzinho para eu sair. Porque disseram que tinha que demitir uma das duas, e ela era filha do gerente do banco, que era assim com o prefeito. E eu, coitada, não tinha ninguém, só tinha o senhor. E aí, eu soube disso porque a minha auxiliar, que é a minha e dela, a auxiliar falou para mim que ela estava no telefone falando com o nosso chefe, dizendo, não sou eu que vou sair, não, é Viviane que vai sair. E eu só orando ao Senhor, entregando na mão de Deus. Deus criou a situação, porque eu trabalhava no posto de saúde dentro da igreja da Assembleia de Deus. Então, o pastor que liberava ali o espaço para a gente trabalhar. Era conveniado com a prefeitura, mas o espaço era da igreja. Quando o pastor soube que ela queria que eu saísse, ele disse, não, quem vai sair é ela, Viviane vai ficar. Porque eu já era cristã, eu e Paulo, a gente já tinha ido lá na igreja, Paulo como pastor, o pastor conhecia a gente. Então o pastor disse, não, quem vai sair é ela, você não vai sair não. Se Viviane sair, a igreja fecha aqui o posto. Então não teve pistolão certo. O pai dela sendo gerente, amigo do prefeito, não teve certo, porque o Senhor foi por mim. Então, acontece isso. Mas quando a gente está em pureza de coração, quando a gente está em santidade, obediência, buscando ao Senhor, o Senhor muda a nossa história. E foi o que aconteceu aqui, para finalizar. O rei mandou matar Ramã. O decreto existia, não podia voltar atrás. O decreto dizia que tinha que matar o povo judeu. Mas como Deus é criativo, Deus cria os meios, Deus deu ordem, Mardoqueu fez um documento com o selo do rei também, o carimbo, dizendo que naquele dia que ia ter a matança, que estava lá certo para matar os judeus, que os judeus podiam se defender e que ia ter ajuda. Quem quisesse se juntar a eles que eles poderiam lutar contra os inimigos. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que Mardoqueu se tornou o nobre, o oficial mais poderoso do reino. Só abaixo do rei era Mardoqueu. Então, todos os oficiais lutaram em favor dos judeus, porque eles respeitavam Mardoqueu. Acabou que o resultado foi uma grande matança, mas de todos os que se levantaram contra os judeus. Os judeus mataram todos. E eles foram vitoriosos. Então, a gente vê o que aí, amadas? A intervenção de uma mulher que resolveu obedecer e confiar que Deus faria o impossível. Aos olhos de Esther, era impossível. Como ela ia se achegar ao rei, se o rei não tinha chamado ela? E aquele que se apresentasse diante do rei sem ser chamado, morreria. Mas ainda assim, ela creu e confiou. E Deus operou o sobrenatural. Amém, minhas amadas? É assim que Deus faz. Então, se você está passando por um momento de luta, de dificuldade, que você às vezes tem que tomar uma decisão e está com medo de tomar a decisão, porque não sabe o que vai acontecer, creia, confie, porque o Senhor vai pelejar por você. O Senhor vai criar os meios para que você seja vencedora. E a gente vê, amadas, que nós
que buscamos ao Senhor, a gente não tem uma religião. Eu digo sempre, nós não temos uma religião. Nós temos um relacionamento com Cristo. Amém? Nós temos um relacionamento. Esse relacionamento vai além de placa de igreja, de denominação. Nós temos um relacionamento com Cristo. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. Amém? E quando nós temos compromisso com a palavra, muitas vezes nós somos atacadas, muitas vezes nós somos criticadas, até mesmo excluídas. A gente sabe que o sistema de valores deste mundo quer nos excluir, né? São princípios de Deus que muitas vezes são criticados. Mas permaneça firme. Eu não sei se você está vivendo um momento de hostilidade. Eu não sei se você está vivendo um momento que está se sentindo humilhada, se sentindo envergonhada. Seja o que for que você está vivendo, confie no Senhor, em fé, em obediência, orando, jejuando, o Senhor vai te honrar. Amém, amadas? Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê santidade, que o Senhor nos dê poder, para que o mundo veja a glória de Deus em nós. A palavra do Senhor diz lá em 2 Coríntios 4, que nós temos um tesouro dentro de nós. Você tem um tesouro dentro de você? Esse tesouro é Jesus. Nós somos um vaso de barro, mas nós temos um tesouro, e esse tesouro é a glória de Deus em nós. Então nós, como vaso de barro, nós queremos resplandecer essa glória de Deus.